de oposição ao governador Carlos Brandão, também do PSB. Em discurso na Assembleia Legislativa, o socialista lançou-se candidato ao Conselho do Tribunal de Contas do Estado na vaga aberta com a saída do conselheiro Washington Oliveira. Carla Lima, boa tarde. Votos ele não deve ter. A ideia é fazer afronta ao governo, é isso? Boa tarde, Gleison. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvinte do Jornal da Mira. Vai dar parangolé, né? Como a gente diz, essa situação. O Carlos Lula tinha me dito ainda ontem à noite que ele ia fazer um discurso sobre o TCE, mas eu confesso para vocês que eu imaginei que ele iria apenas contestar o fato de um membro que não é do partido ou da Assembleia, mais uma vez ser escolhido, porque o Daniel Brandão não era da Assembleia e foi escolhido pelos deputados e assim caminha para o Flávio Costa acontecer a mesma coisa. Não, no discurso... Você está falando porque nesse caso a vaga dessa indicação dessa vaga específica... É da Assembleia Legislativa, é isso. São 4 membros da Assembleia e 2 membros do Executivo e um membro de carreira, né? Assim que é composto a Corte de Contas aqui do Maranhão. Então, o que a gente tem? Ele diz que não é uma oposição, mas se sente para ampliar aí a possibilidade dos deputados de escolha, de ter mais um candidato. Sobre as assinaturas, ele avisa logo que vai judicializar. Por quê? Porque o decreto que rege essa escolha de um membro do TCE pela Assembleia Legislativa, ele diz que é de 1990, mas o regimento interno atualizado da Assembleia de 2004. E existem muitas divergências. Uma delas é sobre essa necessidade de ter 14 assinaturas no mínimo para conseguir se candidatar, no caso aí, a ser conselheiro. Ele diz que é inconstitucional. No fim de tudo, ele diz que é inconstitucional. Depois disso, ele diz que outros 2 pontos precisam ser destacados. O primeiro é sobre a votação, que está como nominal, e a votação tem que ser secreta. E, por fim, o terceiro ponto é da idade mínima para a idade máxima para disputar a vaga de conselheiro, de 35 mínimo e 65 máximo. Ele diz que, na verdade, tem que ser até 70. Então, são 3 pontos que ele pretende aí contestar. Não, 75 já é para aposentar. No caso, tá. É para disputar, para ser candidato. E então, Carlos Lula colocou o nome dele, já apresentou o requerimento, só com 6 assinaturas, né? O Rodrigo Lago, o Atelino Neto, o Júlio Mendonça, o Fernando Braide, que os dois, o caso, o Rodrigo Lago e o Fernando Braz se manifestaram no plenário dizendo que iriam votar nele e que ele se sente no direito de dar o currículo dele, né? O Carlos Lula é analista da Assembleia de carreira, aí ele dá o currículo, que é mestre, doutorando, enfim, que ele se sente muito apto a participar desse processo. Agora vamos sair a parte que está, né, à vista do iceberg. Bora para a parte que está embaixo, aquela que afundou o Titanic. Vamos lá. Existe sim a questão política, um grupo está tentando ser formado aí, primeiro como independente, depois como oposição, sim, ao Carlos Brandão. Esse grupo de deputados mais ligados ao Flávio Dino, isso é fato, e que eu ouvi de alguns mais próximos ali desse grupo governista, dinista, né, Cabalau, é que existe uma insatisfação desse grupo e que o Flávio Dino é que tinha o controle, ou seja, ele que tinha o freio de mão. Toda vez que inflamava demais, os ânimos ficavam muito inflamados, o Flávio Dino ia lá e puxava o freio de mão e dizia assim, pessoal, calma, vamos analisar, vamos ver o que é melhor, né? Então, agora não tem, né, mais o Flávio Dino pelo visto, porque o freio de mão não está puxado, desceu logo de uma vez. E alguns acordos acabaram não sendo cumpridos no decorrer desse processo aí. O primeiro acordo, e eu acho que é o que leva à posição mais acirrada do deputado Atelino Neto, do PCdoB, é que quando ele desistiu de concorrer à presidência da Assembleia Legislativa, lhe foi prometido esta vaga bem aí de Washington Oliveira para ele ser conselheiro do TCE.
né? Essa daí era a ideia. Só que o acordo não foi cumprido. Mas existe aquela história que vocês conhecem, que trair o traidor não é traição? Exatamente. É assim que funciona. Quando eu digo trair o traidor não é traição, porque um acordo para o Marcelo Tavares chegar a ser conselheiro quase não foi cumprido. Aliás, nem foi cumprido pelo Otelino. Ele teve que ter jogo de cintura para conseguir ser conselheiro lá dentro da Assembleia Legislativa na ocasião. O outro acordo foi com o próprio Everton Rocha, né, que ele estava fechado e acabou soltando a mão de Everton e indo para o Brandão, num acordo aí com Flávio Dino, que o Brandão disse que não passou por ele, então ele não tinha que cumprir nada. Enfim, muita confusão política. Mas é isso, é um grupo que está se formando aí na Assembleia Legislativa, não é um grupo muito grande, basta olhar pela quantidade de assinaturas que o Carlos Lula conseguiu para esse requerimento dele para ser candidato. Deve judicializar, não sei se dá realmente muita coisa, mas durante o seu discurso, já que ele contestou o decreto que rege aí a escolha do TCE, para conselheiro do TCE, a presidente da Casa, a deputada Iracema Vale, respondeu de pronto. Disse que ele tem todo o direito, óbvio, mas que a escolha de um conselheiro pela Assembleia não necessariamente tem que ser um membro da Assembleia, mas tem que ser alguém escolhido pelos deputados, ou seja, pela Assembleia, e disse que a assessoria legislativa, a judiciária, ela vai analisar os pontos contestados aí pelo Carlos Brandão, ou pelo Carlos Lula, como algo que está fora da previsão legal, né? Mas ela deixou de pronto, que diz que ele pode sim ser candidato, mas que ela vai votar no Flávio Costa porque ela é de grupo. Pronto, acabou. Ela já tinha dito isso no fim de semana, quando o Otelino Neto disse em um grupo de WhatsApp que ele iria desistir, né, que ele não iria concorrer, e que não iria votar no Flávio Costa, e ela respondeu que era democrático, normal, mas ela votaria no Flávio Costa, deixando bem claro para o Carlos Lula que quando ele falou de grupo, porque ele disse assim, não é uma candidatura minha, é uma candidatura de grupo, uma candidatura mesmo pensada, e ela quis deixar bem claro do estilo assim, mas peraí, que grupo? Porque o grupo do qual tu faz parte tem um outro candidato que não és tu. Mais ou menos isso. Então, acho que vai ser um processo interessante do ponto de vista da política aí na Assembleia Legislativa. E o Flávio Costa, mais uma vez, envolvido em polêmica. Novo né? rapaz, né? Tá com um nome... Novo, já envolvido em tanta polêmica com o Tribunal de Justiça, agora com a Assembleia Legislativa. Vale lembrar para vocês que o Marcelo Tavares, quando foi escolhido para o TCE, ele era membro da Assembleia Legislativa. Sim, é verdade. Ele era deputado, ele estava licenciado, porque estava como secretário-chefe da Casa Civil, mas ele era membro, sim, da Assembleia Legislativa, e costurou essa escolha dele aí durante um tempo, não foi pouco tempo não, o tempo que ele passou ali como chefe da Casa Civil, tudo que ele tinha que agir junto ao governo, ele sempre lembrava, eu vou concorrer. Eu acho que a gente for usar assim, uma linguagem das redes sociais, como ele não pode se manifestar, né, ele fica assim naquele termo, só observo todo o meu nome sendo colocado nas polêmicas, e a Iracema a gente coloca aquela frase, pronto, falei. Exatamente, pronto, falei, mas é isso, vamos ver como vai se desenrolar. Já tem o requerimento do Carlos Lula, está faltando o requerimento do Flávio Costa, que tem aí mais de 30 assinaturas. Se valer o critério de assinaturas, o Carlos Lula não chega para ser candidato. Se ficar valendo, ter no mínimo 14 assinaturas, pelos que os próprios deputados falam aqui, que são mais de 30, vamos fechar numa conta redondinha, 30, aí ele só teria 12, se fosse no caso, né? Mas Carla, o mínimo seriam 14 para poder... É o que está no regimento. É o que tá nesse decreto que o próprio Carlos Lula está contestando. Mas aí, por exemplo, se tem 12 deputados, se precisasse de 14,
Você não acredita que poderiam cooptar aí 2 nomes? Olha, Porque 12 assinaturas é muito. já Para este projeto do Lula aqui é muito, não acredito. difícil, né? Difícil. Se eles não conseguiram formar um grupo, Uma oposição. uma oposição, não era o grupo independente, um bloco, Hum. que precisava de no mínimo 6, não conseguiu, imagina, né? Ele conseguiu essas 6 assinaturas aqui porque teve o Fernando Braide, né? Mas o Fernando Braide não pertence ao grupo, não pertence a Perfeito. este grupo aqui. Perfeito. Fernando Braide é oposição.